Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo ao Pverso NP. Nesse vídeo, vamos finalmente estabelecer uma forma conveniente para medir a eficácia dos algoritmos. A primeira ideia que deve vir à sua mente é a medida da eficiência dos algoritmos através do tempo de execução deles. E essa, apesar de ser uma ideia que pode parecer sensata, na prática não funciona. E o motivo para isso é que o tempo de execução varia segundo uma infinidade de fatores, como o processador do computador, a linguagem de programação que estamos utilizando, a arquitetura do computador e até mesmo o compilador. Com isso, um mesmo programa, rodando em uma mesma máquina, utilizando uma mesma linguagem, poderia ter diferentes tempos de execução segundo o compilador. Além disso, diferentes instruções na programação requerem diferentes tempos para serem completadas. Uma multiplicação demora um tempo diferente do que uma adição ou do que uma subtração. Da mesma forma, atribuir uma variável a um valor leva um tempo diferente da comparação de duas variáveis dentro de um if, por exemplo. Dessa forma, teríamos que ter uma medida de tempo para cada instrução, em cada compilador, em cada processador, em cada computador, o que é uma tarefa impossível de ser realizada. E agora você deve estar se perguntando, será que há um jeito de medir a eficiência dos algoritmos que não dependa da máquina que estamos utilizando? Isto é, um jeito quase que universal de medir a eficiência dos algoritmos? E a resposta para isso é sim. E para atender essa necessidade, foi criada a análise assintótica. Na análise assintótica, nós medimos a eficiência de um algoritmo através de uma função em termos do tamanho de entrada. Além disso, analisamos a taxa de crescimento dessa função para comparar com a taxa de crescimento de outros algoritmos. E assim saber que, para entradas cada vez maiores, qual algoritmo é mais eficiente. E essa é a base da análise dos algoritmos, que será o próximo tópico a ser apresentado. Na análise de algoritmos, há 4 passos essenciais para determinar a eficiência de um algoritmo. O primeiro deles é escolher um modelo de computação. Nesse curso todo, a gente vai usar o modelo de computação da memória RAM. Neste modelo, cada instrução é executada sequencialmente pelo nosso programa, sem duas instruções sendo executadas ao mesmo tempo. Em seguida, temos que determinar o tipo de análise que vamos fazer. Se é a análise do pior caso do algoritmo, do melhor caso do algoritmo ou do caso médio do algoritmo. Na busca binária, por exemplo, o pior caso do algoritmo era log de n, enquanto que o melhor caso era um passo, que era quando a gente chutava no meio e o termo que a gente queria procurar estava justamente no meio. O terceiro passo é formular uma função que represente o nosso tempo de execução. E por fim, o quarto passo é determinar o comportamento assintótico da função em 3. Eu sei que isso pode parecer muito abstrato a uma primeira vista, mas vou te mostrar alguns casos. Agora, vamos exemplificar o que aprendemos até agora. Imagine que eu tenho um programa X, e eu queira analisar a eficiência dele. Primeiro passo, qual tipo de modelo de computação estou utilizando? Eu estou utilizando o modelo de computação RAM. Com isso, cada instrução é executada uma após a outra. Segundo passo, que tipo de análise eu vou fazer? Eu vou fazer a análise do pior caso. Terceiro passo, uma função que representa o tempo de execução desse algoritmo em termos do tamanho de entrada. E essa função aqui, f de n é igual a 6n² mais 100n mais 300. E agora, por fim, o passo número 4, determinar o comportamento assintótico dessa função. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que, para valores que tendem ao infinito, que são muito altos, o 6n² começa a dominar esses dois termos. Com isso, apesar deles fazerem diferença para tamanhos de entradas pequenos, quando o tamanho de entrada vai para casa do trilhão, do quatrilhão, eles não mais fazem diferença. E aqui está um exemplo que comprova isso. Neste gráfico ao lado, eu dividi 6n² por 10, ficando 0,6n², e multipliquei esses dois termos por 10. Mesmo assim, você pode ver que a taxa de crescimento do 6n² é muito maior do que a taxa de crescimento do 100n mais do 300. Com isso, podemos desprezar esses dois termos para efeitos assintóticos. E por fim, também não precisamos levar em conta esse 6n², porque a notação assintótica ela despreza coeficientes constantes do n. E por fim, podemos determinar o comportamento assintótico dessa função, que é f de n é igual simplesmente n². E assim, aprendemos a fazer uma análise básica dos algoritmos. Nas próximas aulas, vamos aprender 5 formas para avaliar e comparar a taxa de crescimento desses algoritmos. Mas por enquanto, você tem que entender isso. A notação assintótica, ela não liga para coeficientes constantes e o que importa para ela de verdade é o termo dominante, com o maior expoente. Se você sabe essas ideias, você já tem condições para seguir as próximas aulas. Espero que tenha entendido tudo. Muito obrigado por assistir até aqui
e até a próxima!